Ok, pessoal, acho que o horário já está adequado, né? A gente começa essa semana, obviamente, ainda com os nossos corações partidos pelo nosso amigo Pedro Levi, que lamentavelmente acabou nos deixando, né, antes do combinado. Mas se fazer aqui presente, dando continuidade às nossas atividades, é também honrar sua memória, né? Ciente de que a educação ela é o caminho certo para a gente poder acreditar que de fato é possível mudar tanta coisa errada e injusta que existe hoje no nosso país. No fundo, ainda pode haver uma tristeza, né, e ela é legítima, mas essa tristeza ela não deve ser maior do que as nossas boas memórias dos bons momentos em que tivemos juntos com o Levi. A gente vai seguir em frente, porque se tem uma coisa que tudo isso deixa de lição é que a gente precisa fazer o que é necessário hoje, né? Porque o amanhã ninguém sabe o que pode acontecer. A gente não sabe o que pode acontecer e a gente precisa aproveitar as oportunidades que a gente tem hoje, mesmo com todas as limitações, mesmo com todas as dificuldades, a gente precisa olhar para frente e se mostrar resiliente quando a vida nos dá rasteiras como essa. Então, espero que vocês estejam bem, tá? E sejam fortes nesse momento, para que a gente possa concluir esse semestre com a mesma continuidade que a gente vinha dando, né, no que diz respeito ao comprometimento com atividades e principalmente a capacidade de ter um bom gerenciamento da emoção nesse momento que nos exigem tanto. Então hoje a gente segue na disciplina de planejamento e gestão rural e princípios de marketing, aliás. E a gente chega no terceiro e último módulo dessa disciplina, que trata justamente sobre os princípios de marketing, né? A ideia dessa aula pela manhã é justamente a gente aliviar um pouco, né? A gente vai nas próximas aulas procurar conhecer um pouco da história do marketing, como que ele é aplicado e conhecer também qual o papel que ele tem hoje para o agronegócio, né? A gente vai ver como essa área de estudo, ela é de fato hoje uma das mais importantes para o nosso setor, em virtude da gente ainda ser conhecido como um grande país, produtor e agroexportador, mas de produtos commodities e não de produtos transformados. E muitas vezes a gente está vendendo, por exemplo, um bom café que chega apenas como commodity para um país estrangeiro e eles adoram o nosso café, mas não sabem reconhecer que esse café é brasileiro, né? Nós também podemos criar uma grande possibilidade de produtos no mercado internacionais para que os nossos produtos sejam reconhecidos, né? E, obviamente, para isso só está faltando realmente uma visão estratégica e uma grande campanha para a gente poder fazer isso acontecer, porque os nossos produtos eles já chegam lá fora. A questão agora é como colocar esses produtos lá fora tendo um impacto muito maior. Impacto esse é o mesmo que outros produtos estrangeiros chegam no nosso país, né? Nós podemos fazer isso, nós podemos ser uma referência. As perguntas são como, o que está faltando, o que precisa fazer. E a gente vai buscar essas respostas, né? Então, eu gostaria primeiramente de saber, de alguns de vocês, que se sentir à vontade para responder, o que vocês entendem por marketing? O que essa palavra significa? Na visão de vocês, o que o marketing estuda? Optaria em dizer que o marketing ele estuda estratégias de divulgação de produtos. De que forma determinado produto pode ser estrategicamente vendido de forma com que fomente as suas vendas.
e acredito que pode variar de acordo com o setor que esse produto pertence. E é isso. Muito bem. Mais alguém gostaria de contribuir? Eu sou suspeita para falar do marketing, né? O marketing está presente na minha vida desde o finzinho de 2020. Para mim, marketing é você analisar as principais dores do seu cliente, o que ele precisa no momento que ele precisa e colocar o seu produto para ele, para que o seu produto possa suprir essas dores, entendeu? Muito bem. Falou aí a Clarice que antes da graduação já estava fazendo a especialização em marketing, né? Já está trabalhando, já está fazendo cursos na área. E tanto que a Clarice colocou e o Lucieldo tem a ver, né? Corresponde bem à função do marketing. Só que algumas pessoas, elas acreditam mais que o marketing é apenas essa questão da divulgação, de você poder promover um determinado produto. E, na verdade, é uma área muito mais além, que inclusive os meninos citaram também, né, quando falou sobre a questão da estratégia, sobre identificar essas lacunas que existem no mercado. E como é que surge essas lacunas? Através de estudos aprofundados. O marketing, ele tem como objeto final, de fato, conseguir alavancar os lucros e as vendas de uma empresa, e ele vai fazer isso através da publicidade e da propaganda, né? Mas o marketing não é apenas publicidade e propaganda. O marketing trata do estudo do mercado. E aí, quando se fala em estudar o mercado, quer dizer que a gente vai identificar. Se a gente está criando um novo produto, por exemplo, a gente vai atrás de saber se esse produto ele é viável, né? Se as pessoas estão dispostas a comprar pelos ingredientes que ele tem, pelo preço que ele vai ter, pela embalagem, a logística que você vai utilizar, né? E se a gente resolver trocar o sabor desse produto, colocar novos ingredientes, colocar uma nova embalagem, o marketing vai estar sempre trabalhando ali por trás disso. Ele trabalha muito junto com os departamentos de produção da empresa e também com os departamentos de pesquisa e inovação ou pesquisa, desenvolvimento e inovação, que são normalmente chamados, né, na área simplesmente de P&D ou PDI. Então esses setores são muito importantes para fazer esse grande mercado de produtos agroindustriais funcionar. Como? Criando novos produtos ou criando novas versões dos produtos, para que o produto em si ele esteja sempre ganhando uma nova perspectiva no mercado. Então, infelizmente, no agronegócio a gente não tem tanto avanço para comentar de uma forma que se consiga fazer compreender, em virtude não são produtos assim tão diários na nossa realidade, mas vamos pegar aqui um produto bem tradicional, né? Um refrigerante. Se a gente pensar no refrigerante mais consumido, quando eu falo a palavra refrigerante, qual é o refrigerante que vem na cabeça de vocês? Coca-Cola. Guaraná. Agora já colocou Coca-Cola. Ah, mas aí você voltou atrás, Luciano, porque o primeiro que veio na sua cabeça foi a Coca-Cola, não foi? Assim Foi sim. como a Clarissa, a Roberta e a Emanuele colocando e a Jeane. Por que a Coca-Cola vem na cabeça da gente? Assim quando a gente ouve a palavra refrigerante, né? Isso é o que a gente chama de top of mind. Uma marca top of mind é uma marca que consegue virar sinônimo de produto, né? É o que acontece também como, por exemplo, a Que Boa, que virou sinônimo para água sanitária, ou o Bombril, que virou sinônimo para esponja de aço, né? Quando um produto consegue chegar ao ápice, né, da sua consolidação de êxito empresarial, acontece isso, ele acaba se tornando um sinônimo, né, do próprio produto em si. Então a Coca-Cola chegou nesse nível não apenas porque é um dos produtos mais antigos, né, como refrigerante, mas também
pelo fato de que sempre conseguiu avançar para outros países, levando uma estratégia de marketing muito forte, muito pesada, patrocinando grandes eventos como a Copa do Mundo, né, um campeonato nacional de beisebol lá nos Estados Unidos que é muito intenso, estando presente em eventos comemorativos, como por exemplo o Natal, né? O Coca-Cola basicamente é um dos produtos que fazem parte, mesmo que de forma informal, da ceia do Natal, né? Principalmente em países como o Brasil. Então, se conseguiu isso através de muito estudo de mercado, ou seja, entender o que o consumidor queria e oferecer a esse consumidor essas alternativas que ele buscava. Então, nesse sentido, né, obviamente que vocês não vão lembrar de algumas coisas que eu vou colocar aqui, mas eu vou citar exemplos de estratégias que foram utilizadas pela Coca-Cola. Na década de 90, né, que foi quando que eu nasci, né, que eu era criança, início dos anos 2000, teve muitas estratégias que a gente não vê hoje no mercado, mas que faziam muito sucesso na época, como, por exemplo, você juntar as tampinhas da Coca-Cola ou os anéis da lata e trocar por brindes, como, por exemplo, chaveiros personalizados da Coca-Cola, VCDs que eram como os CDs que a gente tem digital, né? Só que é uma versão menor, mais pequena, né? E o que é esse VCD? Ele vinha, por exemplo, com 5 músicas e vinha também com 5 vídeos e um videoclipe, né? Então, no início dos anos 2000, isso fez muito sucesso aqui no nosso país, né? A gente juntava as tampinhas da Coca-Cola e trocava essas tampinhas, e se não me engano, mais R$ 5, um valor realmente bem simbólico por um CD, né? Um VCD, aliás, como eu chamava. Isso servia para quê? Para colecionar, né? A gente, se não me engano, a coleção era com 4 VCDs, e aí, obviamente, a gente acabava entrando nesse sistema de comprar mais Coca-Cola só para ter mais tampinhas e trocar e conseguir mais rápido fechar a coleção, né? Inclusive, ficava disputando com os colegas quem é que conseguia completar a coleção mais rápido. Nisso também há várias estratégias, né? A primeira estratégia, obviamente, os clientes vão consumir mais porque eles vão querer completar a coleção deles mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, a Coca-Cola também cumpriu uma função social e cultural, porque você estava sendo incentivado a ter acesso a um produto que te dava acesso à música, à cultura. Eu mesmo, num desses VCDs da Coca-Cola, virei fã das 5 bandas que compunham o CD que eu tinha trocado na época, né? E, obviamente, que isso acaba virando parte, né, das nossas memórias afetivas, né, de nostalgia de como era no passado. Mas, obviamente, isso é apenas uma das estratégias, e a Coca-Cola é apenas um exemplo. Muitas marcas trabalhavam com essa alternativa de você juntar código de barra ou embalagem do produto e trocar por coleções, né, de algum brinde, de algum adereço, de alguma coisa que te fizesse consumir mais, mas você nem percebia isso, mas que você se sentisse motivado a colecionar, a trocar, a fechar uma determinada seleção de produtos. Então, essa é uma das estratégias que eu estou colocando. Outro ponto que a gente coloca de observação dessa empresa é o fato de, nos últimos anos, ela ter perdido bastante mercado, né? Por quê? Porque as pessoas, elas estão sendo mais educadas, né? O nosso país, inclusive, se encaixa nessa situação. O nosso país tem investido mais em educação e, obviamente, as pessoas elas estão adotando melhores hábitos de vida. E um desses melhores hábitos de vida é justamente consumir menos refrigerante, né? O mercado de suco no nosso país cresceu exponencialmente desde o início dos anos 2000, né? E isso fez, inclusive, com que marcas de refrigerantes regionais eles deixassem de existir, né?
Nós temos muitos refrigerantes populares conhecidos, inclusive de marcas internacionais, como a própria Coca-Cola, a Pepsi. Nós temos marcas nacionais como Guaraná Antártica e temos as marcas regionais, né? Como, por exemplo, um refrigerante Wilson, um refrigerante Indaiá, São Geraldo, entre outros. E muitas dessas marcas pequenas, elas acabaram fechando em virtude da estratégia comercial da Coca-Cola ter sido muito intensa. Ainda que o grande diferencial desses produtos fossem ser refrigerantes mais baratos do que a Coca-Cola, né? Então, nesse sentido, eu consumi um refrigerante Wilson muitas vezes que eu não tinha condição de comprar uma Coca-Cola, era mais barato. Mas à medida do que a minha renda melhorou, ou de que minha visão do que é um produto de qualidade melhorou, eu vou preferir pagar mais caro e deixar de comprar aquele mais barato, né? Então, essa estratégia de marketing agressivo, onde a Coca-Cola está sempre presente no rádio, na televisão, na internet, faz com que, obviamente, a concorrência ela seja vencida em alguns aspectos. Mas, mesmo assim, a Coca-Cola começou a perder mercado por um produto que não é concorrente direto a ela. É um produto que é um concorrente indireto, que a gente chama. Ou seja, um produto substituto. Afinal, qual é o objetivo quando eu compro um refrigerante? É eu matar a minha sede. É isso? Então, para eu matar a minha sede, não necessariamente eu vou ter que tomar um refrigerante. Eu posso comprar água natural, mineral, água com gás. Eu posso comprar um suco achocolatado, bebida láctea, né? Todos esses produtos, então, são concorrentes da Coca-Cola. São concorrentes dos refrigerantes, porque têm a mesma função: hidratar e, obviamente, acabar com a sede de uma pessoa, né? Então, nesse sentido, qualquer produto que mate a sede, ele é um produto substituto. Ele é um concorrente, ainda que não seja direto, mas é indireto. Então, ao perceber essa perda de mercado, porque a Coca-Cola estava perdendo clientes para consumidores que estavam preferindo consumir produtos mais saudáveis, como o suco, ela começou uma estratégia de aquisição de diversas marcas e empresas de suco, né? E foi isso que aconteceu, por exemplo, com a Sucos Del Valle, que era já uma tradicional empresa de produção de sucos, né, industriais, principalmente o suco de laranja no nosso país, com a Capo, né, que é uma empresa de suco voltada às crianças e ao público adolescente, e tem uma terceira empresa que no momento eu não me lembro o nome, perdão. Mas, enfim, 3 grandes empresas no nosso país que foram compradas pela Coca-Cola, né? Por quê? Qual é a estratégia aí por trás? Se o nosso produto principal ele está perdendo mercado, então vamos ganhar esse mercado vendendo esse produto, né? Que a gente perca mercado, mas ganhe com o mesmo produto a qual está crescendo no mercado. Então, assim, as pesquisas atuais apontam que o consumo de refrigerante nos próximos anos vai cair cada vez mais, né? E vai aumentar também o consumo de suco cada vez mais. Então a Coca-Cola se antecipou a essa situação, né? Comprou diversas empresas, isso não apenas aqui no nosso país, mas no mundo todo. Tem testado também o surgimento de novas empresas, criando marcas próprias para liderar também o mercado, não apenas de refrigerante, mas de sucos, né? E a estratégia está dando certo, já que ela comprou grandes empresas que praticamente estão em todo o nosso país, né? Como a própria Del Valle e a Capo. Então, isso é visão estratégica. E essa visão estratégica só surge a partir do marketing, ou seja, estudando, como os colegas colocaram, o que os clientes estão pedindo, né? E providenciando isso. Porque se não se fizer, outro concorrente vai fazer, né? Então, no marketing, a gente tem que estar sempre com um pé à frente da concorrência, sempre imaginando novos produtos, né? Luciano está perguntando, ela comprou a empresa ou as ações da empresa, né?
Luciano, pelo que eu me recordo, foi a empresa em si, viu? Toda a integralidade da empresa. Porque assim, Washington, tipo, se a empresa ela tá fazendo sucesso, por que o dono vendeu a empresa? Pois bem, nem sempre essa estratégia que ela colocou em prática, ela funciona, né? Justamente porque existe essa visão de eu ter a minha empresa e por mais que eu receba grandes ofertas, eu não vou vender, porque eu criei ela do zero, eu tenho até um apego emocional, né, afetivo, de que não vou vender a minha empresa depois de tanto trabalho que eu tive. Mas também existe muitos empreendedores que, por ter criado algo do zero, ter passado anos trabalhando, eles resistem também a continuar nesse mercado. Olha, eu consegui criar essa empresa, eu fiz com que ela ganhasse mercado, agora eu posso, por exemplo, vender essa empresa por um grande valor, né? E esse valor eu vou trabalhar, eu vou montar, por exemplo, uma empresa a qual me dê menos dificuldade de trabalhar, que me dê menos trabalho para eu poder gerenciar, ou mesmo deixam de trabalhar, ou seja, vão viver de renda, né? Pegam esse dinheiro, colocam em compra de ações, em compra de títulos públicos, fundos imobiliários e vão viver de renda, ou seja, com o dinheiro que eles consigam de lucro desses investimentos, né? Então, isso é o que muitas pessoas fazem, inclusive no mercado da tecnologia de informação, né? Empresas como, por exemplo, o Instagram, WhatsApp, que mais? Uber, são empresas que surgiram e estão aí à disposição aliás, estão à disposição não, o próprio Instagram e o WhatsApp eles já foram vendidos, que no caso foi para o Facebook, né? Então esses empreendedores, eles trabalharam bastante para criar um produto inovador e conseguiram vender, né? E a partir daí puderam se dedicar em trabalhos que não exigiam tanto, né? De forma psicológica, de uma carga trabalhista que tirassem a saúde deles, ou foram viver de renda, né? Então, há muitos empreendedores nessa situação, né? Eu dou o meu sangue pelo meu negócio, mas a partir do momento em que eu consigo uma oferta de aquisição da minha empresa, que essa oferta de aquisição vai poder garantir o meu bem-estar para o resto da vida, então por que eu vou continuar, né, num mercado que exige tanto? Então, muitas pessoas estão nessa situação, né? Principalmente no setor de tecnologia, nós temos muitos exemplos de empresas nesse sentido. Mas, conforme até você chamou a atenção, de fato, nem sempre essa estratégia funciona, né? Uma empresa como a Magazine Luiza, por exemplo, ela já recebeu diversas ofertas e não vende, porque existe todo o interesse ali dos empreendedores que estão por trás que fazem com que o dinheiro, né, não seja apenas o objetivo da existência de se manter no negócio. Existem outros interesses de ordem pessoal que fazem com que o empreendedor diga não às ofertas que são colocadas, né? Mas, pelo menos aqui no nosso país, né, a Coca-Cola foi muito bem sucedida com essa estratégia. E, obviamente, que todo esse dinheiro que é colocado, ele é um investimento que vai se pagar no futuro. Diga, Luciano. Só complementando, Washington, pegando essa fala da Magazine Luiza, né, e do decorrer da aula, teve algumas coisas, porque, tipo assim, como o senhor falou, ela não quis vender a empresa dela, né, mas só que ela, em uma entrevista que deu, ela falou que não queria continuar por conta que ela viu que ela criou verdadeiramente um império, né, mas só que ela não teve tempo para ações sociais, entende? Ações que beneficiassem a sociedade, eu acho que a sociedade. Daí o que ela fez? Ela transferiu o poder aquisitivo da empresa para os filhos dela. Daí, agora ela está se envolvendo em ações que beneficiem as mulheres, né? Ações sociais que, nessas coisas de denúncia, né? De agressão física, emocional, a mulher, ela está participando desse projeto e está investindo
nessas ONGs voluntárias. Só isso mesmo. Muito bem. O Luciano está falando aí, pessoal, da Luísa Trajano, certo? Que foi a fundadora, né? A dona do Magazine Luiza. Hoje, ela se afastou da empresa, de fato, mas ela continua membro do conselho. Esqueci como é, tem vários conselhos empresariais, certo? Os conselhos principais que servem como orientações para as estratégias da empresa. Mas quem dirige de fato a empresa são os herdeiros, né, incluindo os filhos, como o Luciano colocou, se não me engano, o presidente hoje é o Frederico, acho que é Frederico Trajano, e de fato houve essa possibilidade. Ela se afastou da empresa, mas a empresa continua, né, nas mãos da família. E esse é o interesse que tanto ela quanto os filhos, eles mantêm em mente, né? Eles querem se manter como uma empresa que tem essa história de construção familiar, de liderança familiar, né? E já chegou, eu lembro que não sei, não recordo se foi ela ou foi o Frederico, de que talvez um dia ele se abra essa proposta de ceder o controle da empresa para outra pessoa, né? Mas no momento não é essa a, a intenção, né? Então, nesse sentido, ela pôde se afastar, né? Mas manteve a empresa nas mãos da sua família com o mesmo objetivo, né? E ela, como membro do conselho da empresa, ela tem a capacidade ainda de opinar, de colocar informações que possam contribuir, né, com o desempenho dela. Boa observação, Luciano. E retornando, né, para o nosso exemplo aqui, então a gente conversou aqui sobre algumas estratégias, né, que foram colocadas por essa empresa, e que no caso era a Coca-Cola, e que aqui a gente poderia tomar como exemplo, né. E aí o marketing, ele vai influenciar, né, como foi colocado lá no início também, no que diz respeito a sempre pensar em novos produtos, inovações que possam fazer a diferença. Então, no caso, a gente citou alguns exemplos daqui a Coca-Cola, vamos continuar citando, por exemplo, do que diz respeito a lançar novos produtos, né? Lá por volta de 2009, 2008, se não me engano, surgiu a Coca-Cola Zero, né, que foi um produto que revolucionou o mercado. Por quê? Porque era um produto, um refrigerante, que não tinha o ingrediente que é mais criticado por quem não consome refrigerante, né? Por que os refrigerantes são muito criticados? Porque tem um alto índice de açúcar, né? É um produto que oferece alta capacidade da pessoa desenvolver diabetes, quem consome regularmente, obviamente. E mesmo a versão diet do produto, ou seja, que tem açúcar reduzido, é apenas uma quantidade pouco significativa, de apenas até 25%. A quantidade de açúcar ainda é mais alta. Então eles decidiram lançar um produto que era a Coca-Cola Zero, que tinha exatamente zero de açúcar, não tinha açúcar, com a promessa de que teria, aliás, o mesmo sabor da Coca-Cola tradicional, né? Alguém aqui já tomou Coca-Cola Zero? A Clarice está dizendo que já. Eu acredito que alguns de vocês também já, né? Mesmo que tenha sido só por curiosidade, não para dizer que consome produto natural, né? Mas vocês não provaram a Coca-Cola Zero que eu provei quando a Coca-Cola Zero foi lançada lá por volta de 2008, 2009, né? Que era um produto, pessoal, que chega, travava. Parecia um café gelado bem forte, né? O produto foi muito questionado, né? Criticado pelos consumidores, porque dizia que se parecia mesmo ter um gosto de xarope, né? Então, poucos meses depois, a empresa já lançou uma nova versão, que aí sim, né, já é essa mais conhecida que a gente tem, que de fato parece que você está tomando o mesmo refrigerante que tem o açúcar, né? Isso acontece para que você elimine o açúcar, você tem que colocar produtos substitutos, né, com o mesmo sabor, né? E um dos principais produtos que foram colocados para poder fazer esse equilíbrio do paladar
né? Muita gente acha estranho, mas é o sal, o sódio, né? Se você olhar o índice de sódio que tem no refrigerante, também é altíssimo. E aí, com outros ingredientes, né, você consegue fazer um sabor parecido. Então, depois desse deslize, né, que se teve, ela conseguiu lançar uma outra fórmula, né, aumentou ainda mais a campanha de marketing, e aí sim, foi um sucesso completo. Tanto é que depois, né, descaradamente, surgiu o Guaraná Antártica Zero, né, e foi surgindo também diversos outros produtos, inclusive que não eram refrigerantes, como, por exemplo, sorvete, iogurte, tudo colocando na embalagem o nome zero ou zero açúcar, né? Ou seja, além da estratégia inovadora de oferecer um produto que não tinha açúcar, havia-se agora essa estratégia de marketing, também posso dizer, de você colocar como nome do produto e bem destacado na embalagem que aquele produto não tinha açúcar. E não vinha escrito exatamente que não tinha açúcar, vinha escrito a palavra zero, né? Então, muitos mercados de outros produtos copiaram essa ideia inovadora. O Luciano está colocando, tem perigo de aumentar o índice de hipertensão por causa do sal? Com certeza, Luciano, né? Da mesma forma que quanto mais açúcar, maior a possibilidade de você ter diabetes, maior a possibilidade de você ter um problema causado pelo alto consumo de sódio, né? Então é isso quando a gente fala que a gente tem que aprender a olhar, a ler as embalagens, os rótulos dos produtos, é justamente isso. Porque às vezes tem lá dizendo que o produto é diet, é light ou é zero açúcar, mas quando você olha os outros produtos, às vezes a gordura, por exemplo, é altíssima. Ou outro ingrediente que não nos fazem bem, né? Então, cada vez mais os consumidores estão atentos a isso, e não é à toa que se cresceu tanto o mercado de produtos naturais, né, ou de produtos integrais também, porque as pessoas elas começaram a se atentar a esses truques que haviam nas embalagens Diet Light e posteriormente nas zero açúcar, né? A gente pode citar também como exemplo o produto com zero gorduras trans, né, que surgiu também pouco depois da Coca-Cola Zero. Então, esse é um outro exemplo da inovação, né? E se a gente for pegar alguns anos anteriores, né, a Fanta, que é um refrigerante e que pertence também ao grupo Coca-Cola, ela há muito tempo vem inovando e vez ou outra ela lança um novo refrigerante com um sabor diferenciado, né? Por exemplo, sabor de cereja, de morango, de abacaxi, de maracujá, né? Talvez vocês não lembram, não tenham visto, mas alguns anos atrás a gente vem vendo essas estratégias da Fanta. E são produtos que entram no mercado, passam alguns meses e depois saem, né? O objetivo é apenas dar um up, digamos assim, né? As pessoas olham um refrigerante de maracujá, aí vai e compra, né? Compra um, dois e depois deixa de comprar, ou seja, serve apenas como uma moda, né? E depois sai do mercado porque de fato não tem o mesmo impacto do que os refrigerantes já tradicionais, né? É algo inclusive que a gente gosta de estudar muito, né? É muito difícil você conseguir, ou talvez impossível hoje você lançar um novo sabor de um refrigerante, um produto qualquer, mas estamos falando de refrigerante, vamos colocar como exemplo refrigerante, e esse produto, por ter um sabor novo, se manter no mercado, né? As pessoas já se acostumaram com o sabor de cola, de laranja, guaraná, limão e uva, né? Então, por mais que haja introdução desses produtos, mas logo depois eles são retirados porque a demanda ele não consegue se sustentar, né? Então serve para dar uma mexida no mercado, dar despertar o interesse de novos consumidores, mas depois eles são retirados do mercado. Então, essa outra estratégia da empresa, né? Lançar produtos temporários só para dar essa balançada no mercado. Outras inovações que a gente pode citar foi ter lançado a versão do produto em lata
e também em garrafinha PET e embalagens menores, né? A embalagem de lata tradicional, se não me engano, é 330 ml. Eles lançaram recentemente, se não me engano, uma embalagem que tem 170, se não me engano, uma embalagem menor, né? Para quem acha que 330, por exemplo, é mais do que suficiente. Então, você lança uma embalagem menor, com a quantidade que é mais aceitável para um lanche de uma pessoa que consome menos, e tem também uma outra estratégia muito interessante do ponto de vista lucrativo, é porque as embalagens menores, reparem que ela sempre custa mais do que uma embalagem com a quantidade maior. Ou se não é mais cara, pelo menos o valor dela é proporcionalmente maior. Ou seja, se eu tenho uma determinada embalagem que custa R$ 6 e uma embalagem menor que custa 3, mas se eu comprar duas da de 3, elas teriam uma quantidade menor do produto do que a embalagem maior, né? Então, o mercado trabalha muito com isso. Quanto maior a embalagem que você compra, menos você vai pagar. Quanto menor a embalagem que você comprar, mais cara ela vai ser em relação às maiores, né? E outra última estratégia que foi lançada, inclusive há cerca de uns 2 anos, foi a Coca-Cola com 40% a mais de cafeína, né? Tem muita gente que não toma, por exemplo, Coca-Cola porque diz que não, à noite, porque diz que não dorme, né? Então, de fato isso é verdade, mas o que pouca gente sabe é que não é apenas a Coca-Cola ou os refrigerantes de cola que tem cafeína, né? Todo refrigerante tem cafeína, né? Inclusive, se você for olhar aí, né, nos rótulos das embalagens, refrigerantes como de laranja, guaraná, qualquer outro sabor, tem cafeína na sua composição. E por que que tem cafeína, né? A cafeína, ela te dá abstinência, né? Obviamente que não é um vício muito impactante, digamos assim, né? Mas te causa uma dependência. Eu mesmo posso dizer isso com todas as palavras, porque se eu não tomar uma xícara de café em um dia, eu fico, quando dá umas 10 horas, 11 horas do dia, eu já estou com dor de cabeça, né? Porque eu acabei tendo abstinência de café. Então, algumas pessoas ligadas da área, né, da alimentação, eles dizem que muitas pessoas preferem e consomem tanto o refrigerante justamente pelo esse alto índice que tem de cafeína. Ou seja, vocês devem com certeza conhecer pessoas que são praticamente fãs de Coca-Cola, que só tomam Coca-Cola, que só falam bem de Coca-Cola, e muitas vezes essas pessoas estão, obviamente, sentindo os efeitos, né, dessa abstenção, né? Mas, obviamente, a gente não pode também condenar o produto, né? O que fica bem claro na legislação brasileira é que a gente não pode colocar um produto que traga danos à saúde do consumidor. O índice de cafeína é alto? É, mas está lá no rótulo. E o índice é aceitável, desde que você, por exemplo, não tome esse refrigerante todo dia, né? Se a pessoa come um produto em excesso ou bebe um produto em excesso, aí é responsabilidade dela, porque ela é que tem que fazer o controle das informações nutricionais e de como que ela está se alimentando. Então, a Clarice também falando que é uma das pessoas que tem essa abstinência de cafeína, né? E faz muito bem, Clarice. Café tem que ser sem açúcar mesmo, né? Justamente porque o açúcar ele neutraliza algumas propriedades da cafeína, né? Por isso que tem algumas pessoas, por exemplo, que tomam café à noite para poder estudar ou poder fazer alguma atividade, e às vezes acaba dormindo mais cedo, porque quando você coloca o açúcar, você neutraliza algumas das substâncias. Diferente da Roberta que está dizendo aqui que gosta do café com bastante açúcar, né? Mas aí você está perdendo, você está neutralizando boas partes das propriedades da cafeína, Roberta. E toma cuidado com a quantidade de açúcar também, porque pode fazer mal. O Luciano está colocando que eu conheço uma pessoa que toma Coca-Cola todo dia no almoço, mas milagrosamente ela não sente nada. E a Luanda não gosta de café, mas refrigerante ela ama, né?
Pois é, mas no refrigerante você está tomando a mesma substância principal do café e não sabe disso, até hoje. Então, tem um outro ingrediente da Coca-Cola também muito polêmico, mas a gente vai deixar para citar isso na aula de mais tarde, onde a gente vai assistir alguns vídeos, certo? Mas nessa primeira aula introdutória, a ideia era justamente falar sobre como as estratégias de marketing, elas estão presentes, né? E aí eu peguei essa empresa que é bastante conhecida, né? Eu acredito que a maioria de vocês consumam esse produto, para que a gente pudesse reconhecer algumas dessas estratégias. Talvez pela idade de vocês, né? Embora todos os exemplos que eu citei aqui foi do final dos anos 90 para cá, mas talvez vocês não conheciam essa estratégia, como a campanha de marketing para trocar brindes, né? O lançamento do novo produto, de sabores temporários, dessa última versão, mas talvez agora vocês consigam reconhecer também outros produtos que trabalham com essas alternativas, né? E é por isso que a gente pegou a Coca-Cola como referência, porque é uma das empresas que mais tem trabalhado, né, nos últimos anos com inovação, né? E essas inovações, seja através do tamanho da embalagem, do sabor ou dos novos ingredientes para o produto, ela só surge quando você procura conhecer o mercado a qual você está vendendo o seu produto, né? E a partir do momento em que você percebe que o mercado está mudando, está preferindo uma outra direção que não é aquela a qual o seu produto está direcionado, você precisa se adaptar, você precisa ir atrás e fazer os ajustes, porque as empresas que não fazem isso acabam sendo vencidas pelo concorrente, né? E nós vivemos um boom, né, uma grande explosão de inovação tecnológica. Nós nunca mudamos tanto, né, no que diz respeito ao consumo de produtos, e principalmente no que diz respeito a produtos e serviços digitais, né? E isso só vai aumentar daqui para frente, né? E obviamente nós como os consumidores precisamos estar atentos para poder tomar as melhores decisões, né? Cada vez mais o dinheiro que a gente recebe através de um salário, ele é algo que vem suado, né? Que a gente se esforça bastante para conseguir. Então a gente quer empregar bem esse dinheiro. Em quê? Em produtos que de fato satisfaçam as nossas necessidades, que tenham qualidade, que garantam a nossa saúde e não ofereçam risco a ela. E aí, obviamente, nós estamos nos tornando mais exigentes. E as empresas, elas têm que se adequar àquilo que estamos solicitando, né? Houve um tempo em que isso não existia, que países como o nosso tinham apenas uma ou duas opções de, de oferta de um determinado produto. E eles vendiam da forma como queria, né? E a gente não tinha opção. Mas o mundo mudou, né? E hoje somos nós consumidores que dizemos como queremos que um determinado produto ele nos seja entregue, né? Então, as empresas que conseguem se destacar, como a Coca-Cola, que conseguem mudar toda uma estrutura de mercado, influenciar os seus concorrentes a seguirem os mesmos passos, criar novos produtos e, principalmente, criar a capacidade de criar um novo hábito para o consumidor, ou seja, por exemplo, ele consumir um produto que até não existia, não é para qualquer um, né? Essa, inclusive, é uma das grandes missões do marketing, quando você está lançando um produto novo no mercado. Como que eu vou fazer com que uma pessoa que nunca pensou que esse produto poderia existir, eu consiga convencer que esse produto ela é importante e que a pessoa tem que dedicar alguns minutos do dia dela para poder usar esse serviço, né? É uma missão muito difícil e talvez a última grande inovação que a gente teve nesse sentido foram os smartphones, né? Hoje a gente já acorda colocando a mão no smartphone. Vai dormir,
depois de colocar a mão no smartphone, depois de passear por diversos aplicativos para realizar pagamento, para enviar mensagem, para poder fazer leitura, para assistir alguma coisa, né? Mas há 15 anos atrás, a gente vivia tranquilamente sem saber que a gente precisava ter esse equipamento na mão ou no nosso bolso. E os nossos hábitos foram completamente modificados a partir de uma ideia que foi desenvolvida, que foi colocada em prática, né? E quantas modificações ainda podem ser feitas no nosso comportamento, né? O que mais pode ser criado que vai influenciar a forma como a gente se comunica, a forma como a gente faz compras, a forma como a gente realiza uma determinada atividade? Enquanto esses hábitos não forem mudados, o mercado e as empresas não descansam. Eles estão sempre em busca dessas mudanças, né? Dessas lacunas que podem ser preenchidas com seus produtos e serviços. E eu encerro essa nossa aula com uma última e breve historinha, né? Para vocês entenderem o poder das mudanças dos hábitos que podem ser influenciados pela história de marketing. Hoje é muito comum, e deve ser, que a gente escove os dentes após cada refeição, né? Uma das maiores dificuldades que o mundo do marketing teve foi justamente fazer com que as pessoas escovassem os dentes, né? Quem escovava os dentes antigamente eram celebridades, né? Eram pessoas que apenas tinham bastante educação para poder ter consciência que isso era muito importante para a saúde. Mas a maioria das pessoas não escovava e toda estratégia de publicidade não funcionava, né? Foi aí que lá nos Estados Unidos, um cara genial, não me recordo o nome, conseguiu entender que as pessoas que escovavam os dentes, elas se tinham a escovar apenas por uma determinada marca. E essa marca, ela tinha um diferencial em relação às outras. E o que que era? Era o sabor de hortelã. E aí ele foi estudando e conseguiu descobrir que o que fazia com que essas pessoas escovassem os dentes de fato era ter a sensação de limpeza da boca, de refrescância que era causada pelo sabor de hortelã. Coisa que as outras marcas de escova de dente, aliás, de escova não, de creme dental não oferecia. A partir daí, todas as empresas do ramo começaram a colocar o hortelã ou outra essência que dão essa sensação de frescor na boca. Também descobriu que as crianças começavam a escovar mais por causa da formação de espuma, né? Ou seja, os primeiros cremes dentais não tinham sabor de refrescância e nem faziam espuma quando se escovavam. E essas duas particularidades do creme dental só existem hoje porque foi descoberto que isso influenciava a aumentar o hábito das pessoas a buscar essas sensações, né? Ou seja, o que menos importava em si era a boca escovada, mas essa sensação da espumação e do hálito refrescante, né? E quantos outros hábitos foram descobertos e ainda vão ser descobertos com a pesquisa e o desenvolvimento. Isso muda tudo. Agora eu vou colocar aqui o formulário da frequência para vocês, né? O Luciano está colocando que não se passa nessa mesma época, mas, por exemplo, o hábito da higiene, que era escasso, e isso que favoreceu o surgimento da peste negra na Europa. Exatamente, Luciano. É a partir daí que a gente houve um avanço muito grande, né, no desenvolvimento dos produtos de higiene pessoal. Muito bem lembrado. Então tá, pessoal, o link do formulário de frequência já está disponível. Agradeço pela presença de todos e aguardo vocês às 10h30 para a continuidade da nossa aula. Até logo.